Impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se você quer saber mais sobre o tema, sem falar bobagem, acompanhe a gente até o final que eu vou te explicar como isso funciona. Meu nome é Flávio Pierobon, sou professor, advogado e quero falar com você um pouquinho sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O tema tem ganhado maior evidência nos últimos anos, em especial por conta de uma posição de pessoas que se contrapõem a decisões vindas de ministro do Supremo Tribunal Federal, em especial quando essa decisão advinda de algum ministro não os agrada pessoalmente. E aí talvez esteja o primeiro problema. Impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é possível no Brasil, tem previsão legal e não é de hoje. Tem previsão legal desde 1950. Mas ele não serve para atacar decisões com as quais nós não concordamos. Não serve para tirar do Supremo Tribunal Federal ministros que nós entendemos que não decidem conforme nós gostaríamos que decidisse. Decisão judicial, via de regra, é fundamentada e lá nos fundamentos da decisão nós podemos encontrar as razões pelas quais o ministro decidiu, de tal ou qual forma. Podemos não concordar. O que nós não podemos tolerar é uma decisão que seja contrário ao sistema jurídico, que seja um ato exclusivamente de arbitrariedade. O que, já digo desde já para vocês, me parece não ter acontecido no Brasil nesses últimos anos. Dito isso, explicado isso, de que é possível o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e que ele não serve para atender devaneios de quem simplesmente quer apear, tirar da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal pessoas que vocês não gostem ou decisões que vocês não concordem. Dito isso, então, estabelecido isso, nós vamos entender um pouco como funciona a questão do impeachment. Primeiro, o impeachment está previsto no sistema jurídico brasileiro. Essa previsão no artigo 52, inciso 2 da Constituição, e nós temos uma lei específica de impeachment, é a Lei 1079 de 1950. Essa lei vai estabelecer sobre o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República a partir do artigo 39 e vai estabelecer o procedimento até o artigo 73. Então vai do 39 até o 73 falando das hipóteses e o procedimento. Além disso, nós vamos ter previsão de como vai funcionar o impeachment de um ministro, do impeachment em geral, no regimento interno do Senado, lá do artigo 377 ao artigo 382. Então, bom, temos aí fundamento jurídico para entender que é cabível impeachment de ministro do Supremo. Quando que cabe impeachment de ministro do Supremo? Esse é um tema importante. Será que qualquer coisa pode implicar impeachment? O pedido de impeachment pode ser feito por qualquer cidadão. E aí, vejam, as pessoas têm direito de petição aos órgãos públicos. Eles podem pedir impeachment. Agora, se o que eles estão alegando como caso de crime de responsabilidade é mesmo crime de responsabilidade ou não, depende de uma análise mais técnica. Aliás, esse é um elemento importante. Impeachment é crime de responsabilidade. A doutrina vai dizer, tem um grande fundamento político aqui, mas via de regra, crime de responsabilidade pela função exercida. Vejam, nós temos crime de responsabilidade e crime comum. Crime comum qualquer pessoa pode praticar, um homicídio. Crime de responsabilidade é um crime inerente à função que a pessoa exerce. E o impeachment está atrelado ao crime de responsabilidade. Aliás, o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 1079 vão dizer isso expressamente, que trata-se de crimes de responsabilidade e não de crimes comuns. Bom, quais são os crimes de responsabilidade que o ministro do Supremo Tribunal Federal, se praticar, pode sofrer impeachment, pode implicar impeachment? Vou ler para vocês para que eu não cometa nenhum erro aqui. Bom, o artigo 39 da Lei 1079 vai dizer o seguinte: são crimes de responsabilidade de ministro do Supremo: alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. 3. Exercer atividade político-partidária. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E 5. Proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro das suas funções. São só essas as hipóteses.
Nós não temos outras hipóteses de cabimento de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vejo nas recentes decisões de ministro do Supremo, por mais questionáveis que sejam, do ponto de vista inclusive da adequação normativa, vejam, para citar um exemplo, a decisão que suspende a funcionamento do X no Brasil. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes, ao atribuir multa para qualquer pessoa do povo que acessasse o X de qualquer outra forma, tivesse que pagar multa, me parece que essa é uma decisão com algum equívoco. Tanto que depois, na decisão da turma, isso é questionado por alguns ministros. Mas no restante, me parece que a decisão é bastante correta. Está adequada com o sistema normativo. Por mais estranho que isso pareça, a decisão é, do ponto de vista normativo, bastante adequada e bastante coerente. Dentre as hipóteses que nós temos, isso tem que ficar claro. A legislação vai dizer que precisa vir acompanhado de testemunhas e a legislação diz o seguinte, no mínimo 5 testemunhas ou prova documental de que houve a prática desses crimes de responsabilidade. Como que funciona o procedimento? Feita a denúncia vai para uma comissão no Senado Federal que vai analisar se é caso ou não de receber a denúncia. Entendido que é caso de receber a denúncia, abre-se prazo para que o acusado, denunciado, apresente sua defesa e então, depois disso, é feita uma denúncia formal que suspenderá o ministro do Supremo Tribunal Federal do cargo. Isso é feito pela comissão, por essa comissão montada com cerca de 20 senadores. Então não é aquela comissão de 1/3 do Senado. É algo em torno de 20 senadores que são selecionados para essa comissão. Feito isso, então, recebida a denúncia, sendo o ministro do Supremo suspenso das suas atividades no Supremo Tribunal Federal, isso vai para o plenário. O julgamento do ministro do Supremo Tribunal Federal é presidido por um presidente do Supremo Tribunal Federal, se não for ele o acusado, né? Se for ele, vai ser o seu substituto. Para que um ministro do Supremo seja declarado impedido, ou que tenha condenado por prática de crime de responsabilidade, é necessário o julgamento por 2/3 do Senado Federal. Se a casa estiver completa, se todos os senadores estiverem lá, são 54 votos para que haja impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A tramitação não é simples, precisa ser aprovado 2 vezes pela comissão, primeiro recebendo a denúncia, depois ofertando a denúncia, por maioria simples de voto, e depois sendo julgado com presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal no plenário do Senado. Vejam, não é uma situação simples, não é fácil de acontecer e não é para qualquer situação, tá bom? Espero que esse vídeo tenha explicado um pouco mais para vocês, tenha esclarecido para vocês um pouco mais como funciona o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso te permitirá falar sobre o tema sem falar bobagens aí, sem ficar fazendo acusações que apenas enfraquecem as instituições brasileiras. Nós precisamos de instituições fortes, legitimadas, para que nós possamos superar as nossas crises. Dito isso, convido vocês a seguir o canal aqui no YouTube e também no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.